Com certeza que você já ouviu falar do elevator pitch. É uma das técnicas mais famosas e treinadas no mundo dos negócios. Quando você tem alguns segundos para se apresentar e falar o melhor de si, do seu produto, do seu serviço, com certeza você vai falar as suas melhores credenciais, aproveitando esse momento. E se Deus tivesse o elevator pitch, o que ele falaria? E essa pergunta não é teórica. Deus se revela uma vez para a humanidade. Depois de 2448 anos da criação do mundo, Deus se revela no Sinai. Ele fala os famosos 10 mandamentos. E no primeiro mandamento ele se apresenta: Anochi Hashem Elokecha, eu sou o Deus, teu Deus, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, que eu te tirei da terra do Egito. Calma aí. Por que Deus não usa pitch um pouquinho mais potente? Eu sou o criador do universo. Eu sou aquele que fez todas as galáxias. Sem dúvida. Essa pergunta não é minha, essa pergunta não é nova. Eu queria compartilhar com vocês uma conversa de dois grandes sábios contemporâneos, viveram há cerca de 250 anos atrás. Rabi Yehuda Levi e o Ibn Ezra. Rabi Yehuda Levi foi o autor do famoso livro Kuzari. Se você ainda não ouviu falar, vale a pena pesquisar. É um clássico, leitura obrigatória, filosofia judaica, de uma forma muito clara, muito lógica. Rabi Yehuda Levi escreveu esse livro, que é um diálogo, mas não é o tema de hoje. Mas esse Rabi Yehuda Levi foi um poeta, um grande pensador, um gigante. Uma vez ele encontrou os seus contemporâneos, o Ibn Ezra. E Rabbi Avraham Ibn Ezra foi um dos famosos comentaristas do Tanakh. Ele falou: Meu amigo, eu tenho uma pergunta para te fazer. E ele fez justamente essa pergunta. Deus teve a chance de se apresentar para a humanidade. Foi a primeira e única vez onde Deus se revela para um grupo grande de pessoas, milhões de pessoas. Ele falou antes e falou depois com indivíduos, profetas, mas uma revelação maciça. Ele fala: Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Por que ele não falou: Eu sou o Deus que criou o céu e a terra? Essa foi a pergunta de Rabi Yehuda Levi. E o Ibn Ezra deu uma resposta clássica, fácil de entender e que faz muita lógica. Deus está falando com o povo que nunca ouviu, nunca o escutou. Moshe já tinha escutado, mas o povo foi a primeira vez e ele quis falar de uma coisa palpável. Ele quis falar de uma coisa que eles viram com seus próprios olhos, não uma coisa abstrata. Se ele falasse, eu sou o Deus que criou o céu e a terra já faz tempo e eu não sei, eu não vi. Agora, sabe tudo que você passou? Toda a dificuldade que você está enfrentando lá no Egito e aconteceu as pragas, os milagres, abriu o mar. Eu sou esse Deus. O Deus que te tirou do aperto. Uma coisa mais próxima. É mais fácil você ter gratidão, é mais fácil você reconhecer quando algo que você viu, algo que você sentiu, diferente de uma coisa distante. Tem outras respostas clássicas também, mas eu queria compartilhar com vocês hoje uma explicação que eu acho que pode mudar a nossa vida. Se a gente incorporar, tem que parar, pensar, digerir, mas pode mudar a nossa vida, nossa forma de agir. Essa explicação foi escrita pelo Rebbe ainda antes de assumir a liderança, quando jovem. Ele escreveu uma resposta muito interessante. Sabe por que Deus ele escreveu: Eu sou o Deus que te tirei do Egito e não sou o Deus que te criou o céu e a terra? Porque para Deus criar o céu e a terra é fácil. Ele é o criador. Ex nihilo, do nada algo. Esta é a criação divina. O ser humano não tem esse poder. O ser humano, ele não cria nada, ele transforma. Ninguém criou a mesa. Ele pegou uma madeira num formato e transformou em outro formato. E assim por diante, tudo que a gente faz é uma modificação, é juntar peças, a gente não cria a matéria-prima. Agora, Deus, ele é o Criador. Esta é uma tarefa fácil para o Criador. Agora, o que que é milagre? O verdadeiro milagre é tirar
o povo do Egito. E vamos prestar atenção, a Kabbalah coloca isso de uma forma muito clara. Tirar o povo do Egito para Deus também não é difícil. Agora, tirar o Egito do povo, isso é complicado. Diz a Kabbalah, Egito em hebraico, Mitzrayim, vem de Meitzar, de aperto, de limitação. Tudo que é limite, uma prisão, isso é representado pelo Egito espiritual. E Deus chega para cada um de nós e diz o seguinte: Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus que te dou força, te capacito para você sair do seu Egito, da sua alimentação. Para mim é fácil criar o mundo, criar o céu, a terra. Para mim é tranquilo. Agora, o que eu quero ver mesmo é você sair do Egito. Eu te ajudei na primeira vez. Eu te ajudo a cada dia. Por isso que tem uma mitzvah diariamente de lembrar e reviver a saída do Egito. Grande parte das mitzvot estão ligadas com a saída do Egito. A gente faz o Kiddush, Zecher, tudo a gente fala a lembrança da saída do Egito. Chega de falar do Egito, já passou milênios. Não. A mitzvah é todo dia sair do Egito. Todo dia eu preciso ser a minha melhor versão. O que é Egito? Egito é medo, é ansiedade, é preguiça, é vício, autossabotagem. E a frase mais clássica do Egito é o seguinte: me aceita do jeito que eu sou. Eu sou assim mesmo. Aqui vem o grande milagre. Deus nos tirou e Deus nos tira, se a gente quiser, a cada dia do Egito. A cada dia, quando acordo de manhã, eu agradeço a Deus por devolver a minha alma. E eu devo fechar os olhos e me conscientizar e agradecer. Obrigado por mais uma oportunidade. E a minha alma, ela grita lá dentro e diz: deixe de ser preguiçoso. Deixe de ficar nas tuas autolimitações. Você não nasceu para ficar preso. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser livre. E vai junto. Liberdade é felicidade. O que quer dizer liberdade? Liberdade é que eu não estou preso em prisões autoimpostas. Só que, infelizmente, para muitos de nós, a vida virou um plano de celular. Se eu não gostei, eu espero passar o tempo de carência, depois de 3 meses eu cancelo. As pessoas hoje em dia não ficam, antigamente as pessoas tentavam consertar tudo, hoje em dia estragou um pouquinho a roupa, estragou uma máquina, joga fora, compra outra. Infelizmente aplicam isso para tudo. O relacionamento está difícil? Troca. Mas sair do Egito nos ensina justamente o contrário. Pare de jogar fora. Assuma que você é a pessoa capaz de mudar o seu destino. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu posso e devo ser livre. Eu posso ser muito mais do que eu sou. Ah, é difícil? Mas esse é o caminho. Se está difícil, é sinal que você está no caminho certo. Todo mundo sabe que o que emociona na vida não é ouvir sobre alguém que ele é milionário porque ele nasceu milionário. Ou talvez ele nasceu bilionário e virou milionário. Não é isso. O que a gente realmente aprecia, as histórias, são daquela pessoa que construiu do zero. Não só em dinheiro, em tudo. Aquela pessoa que não teve a educação, mas ele foi atrás, ele conquistou. Escutei uma coisa curiosa essa semana. Funciona mais em outra língua, não no português, mas dá para entender, porque em hebraico, inglês, em várias línguas, talvez só não no português, no jogo de damas, nós temos o rei, não é a rainha, não é chamado de dama ou de rainha, é chamado de rei. Então, só para a gente entender. Temos dois jogos de tabuleiros, o xadrez e a dama. Os dois têm rei. Qual a diferença? Por que que no xadrez o rei ele só pode andar uma casa de cada vez? E a rainha ou o rei na dama é livre para andar para todos os lados. A explicação é muito interessante. Não é o motivo do jogo, mas é o motivo filosófico. O rei no xadrez, ele nasce rei. Ele sempre foi rei. Na dama, é um peão comum, um soldado raso.
que batalha, que se esforça, que pula, que conquista e finalmente ele vira um rei. Quando você nasceu rei, você está preso no tabuleiro, você só consegue andar uma casa de cada vez. Agora, quando você não era rei e com esforço se tornou rei, você é livre para ir para todos os cantos. Eu achei muito bonita essa ideia e é verdadeira na nossa vida. Quando você já nasceu, ótimo, fica feliz, agradece. Mas a maioria das pessoas não nasceram para ser um tzadik, para ser um justo. A gente nasceu para batalhar. Essa é a nossa vida. Nós nascemos aqui para conquistar. E não é fácil, mas é a maior alegria possível quando eu conquisto algo com meu esforço. Não é fácil. A preguiça é grande, mas existe uma brachá. Existe uma bênção que Deus colocou na nossa vida. E vocês vão achar curioso. Essa bênção se chama inveja. Inveja? Não, inveja é um pecado. Escutem bem. A inveja, como a gente usa de uma forma errada, é nociva, ela acaba com a minha vida. Mas se Deus criou a inveja, tem que ter uma coisa boa. Tem uma coisa maravilhosa na inveja. A inveja me impulsiona para querer mais. E isso que eu quero mais não tem nada a ver com o outro. Não é que eu quero o que o outro tem. Eu tenho que entender a mensagem da minha alma. Minha alma está gritando: você pode mais. Você quer mais, porque você pode mais. E não o do outro, o seu. Eu posso ser melhor. Eu posso realizar mais. Eu posso conquistar mais. É só eu sair da minha zona de conforto. É só eu sair do Egito. Toda vez que eu sinto inveja, eu tenho que me perguntar: quando foi a última vez que eu saí do Egito? Quando foi a última vez que eu fiz algo fora da minha zona de conforto? Este é o chamado, e esta é a grande mensagem de Deus no seu elevator pitch. Eu sou o Deus que te dá a força para sair do Egito. Que eu sou o Deus que criou o céu e a terra, isso é óbvio. Agora eu estou falando uma novidade muito maior. Eu sou o Deus que te dou a força para sair do seu Egito a cada dia e a cada momento, rumo à sua felicidade e à sua liberdade. Para finalizar, quero compartilhar com vocês uma história que realmente me tocou. Eu acho que resume muito bem o que significa sair do Egito. Durante o Holocausto, algumas meninas judias foram levadas para um trabalho forçado numa fábrica de costura. Elas eram obrigadas a trabalhar o dia todo, com frio, com fome, humilhadas, com medo. Não sabiam o que vai acontecer amanhã. E uma vez por semana, elas tinham um prêmio entre aspas. Era uma sopa quente. E se a gente pode chamar aquilo de sopa? Era uma água suja, uma água quente, cozida com cascas de batata. Mas para elas era a melhor coisa da vida. Uma vez por semana elas tinham aquele prêmio. E assim elas viviam semana após semana. E um dia, uma das meninas, no meio do trabalho, ela cai no chão. Ela desmaiou. Simplesmente apagou. Todas as meninas se levantaram para sacudir. Os guardas eles gritam: proibido levantar! Continuem trabalhando. Não deixaram levantar a menina. E assim elas continuaram trabalhando com lágrimas nos olhos. No final do dia, elas foram até aquela menina, carregaram ela para a barraca. Ela mal respirava e elas puderam perceber que ela tinha talvez mais algumas horas de vida. Elas estavam todas em volta dela, num silêncio absoluto. E elas escutam uma voz muito fina, a menina sussurrando: sopa, sopa. Aquela noite era a noite da sopa. As meninas começaram a se olhar entre si e todas pensaram a mesma coisa. A nossa amiga está pedindo, mas ela não vai sobreviver essa noite. Não faz sentido. A gente vai dar para ela a nossa única sopa. Quem sabe nós vamos ser as próximas a cair dura. E de repente uma das meninas se levanta e diz: amigas, na escola nós aprendemos que nós não devemos viver a nossa vida somente para nós mesmos. Se guardarmos essa sopa, talvez nós vamos viver mais alguns dias, mas vamos deixar de ser humanas. Os nazistas podem tirar a nossa comida, mas nunca a nossa alma.
E sem discussão, sem votação, cada menina se aproximou da menina que estava quase morrendo e começou a colocar a sopa na sua boca. Grande parte escorreu para fora. Ela não tinha condições de engolir. Mas elas continuaram dando como se estivessem dizendo: se você vai partir, você não vai partir sozinha. Anos depois, uma dessas meninas contou a história e relatou o final. Infelizmente, naquela noite, nossa amiga faleceu. Mas nós sobrevivemos. E sabe por que nós sobrevivemos? Não foi pela sopa que nós tomamos, mas foi pela sopa que nós demos. Meus amigos, isto é sair do Egito. Do Egito do ego, do Egito do medo, do Egito eu primeiro. E quando você sai do Egito, a alma volta a viver. O maior milagre não é criar o mundo. O maior milagre é transformar o ser humano limitado em infinito. E por isso a chama se apresenta e diz: eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Ele está dizendo para cada um de nós: eu acredito que você pode sair do Egito. Você pode transcender. E se puder, faça isso hoje. Não espere até amanhã. Boa sorte para todos nós.